Olá, você está no canal Ide e Pregai Audiobooks e Devocionais e hoje estaremos dando continuidade à leitura do capítulo 9 do livro Os Caçadores de Deus, de Tom Tenney. Você está na memória do Senhor? Jesus disse que a mulher que quebrara o vaso de alabastro, ungindo-o para o seu sepultamento, não seria esquecida onde quer que o Evangelho fosse pregado. Em outras palavras, ela estaria sempre na memória de Deus. Você anseia por uma visitação do Senhor? Então terá que preparar lugar para Ele em sua vida. Não importa quão cheia e atribulada ela possa parecer agora. Isso significa que seus tesouros mais preciosos precisam ser quebrados para exalar uma fragrância que fique na lembrança do Senhor. Seu quebrantamento possui um aroma suave diante de Deus. Ele receberá cada lágrima que se derramar pelo seu rosto. A Bíblia diz que ele guarda um odre de memórias para recolher cada lágrima que você derrama. Deus o ama, então corra para aquele lugar secreto onde você mantém escondido o seu vaso de alabastro, com a unção preciosa que reservou para esse momento especial. Quebre-o aos pés do Senhor e diga: Jesus, eu o amo mais que qualquer outra coisa. Abandonarei tudo, irei onde for preciso, só quero o Senhor. Mas não se engane, foi necessário que Maria se humilhasse, enxugando os pés do Senhor com seus cabelos. A Bíblia diz que o cabelo da mulher é a sua glória. Maria usou sua glória para enxugar os pés de Jesus. As mulheres nos tempos de Jesus geralmente usavam seus cabelos presos para cima, e quando saíam de casa, eles eram enrolados em um turbante ou envoltos em um véu. Maria provavelmente teve que desfazer seu turbante para enxugar os pés do Senhor. Não quero, não quero escandalizar ninguém, mas é importante que tenhamos noção do que isso significava para a reputação de Maria. Naquele tempo eram usadas sandálias. Quando os convidados entravam em uma casa, elas eram deixadas à porta. A maior parte dos viajantes em Israel compartilhava as estradas com camelos, cavalos e jumentos. Era impossível não ter contato com as fezes destes animais durante o percurso. As sandálias protegiam os pés durante a viagem, mas não eram utilizadas na casa de alguém. Certamente as marcas da viagem, inclusive o cheiro dos animais, ainda permaneciam nos pés descalços. Por essa razão, o trabalho sujo, entre aspas, de lavar os pés de alguém era reservado aos servos mais insignificantes da casa. Qualquer servo que lavasse os pés dos convidados já era automaticamente contado entre os escravos mais desprezíveis e era abertamente tratado com indiferença. Imagine a humildade da adoração apresentada por Maria. Ela desmanchou sua glória, entre aspas, seus cabelos, para enxugar os pés do Senhor. Nossa justiça e glória não passam de trapos, só servem para enxugar os pés do Senhor. Naquele tempo, se você realmente quisesse desonrar e humilhar uma pessoa que chegasse à sua casa, bastava fazer com que seus servos não se preocupassem em lavar os pés dela, principalmente na casa de um fariseu que tanto valorizava a limpeza exterior. Jesus diz claramente que ao entrar na casa de Simão, ninguém se preocupou em lavar os pés. Lucas 7,44. Simão queria que Jesus estivesse em sua casa, mas não queria honrá-lo. Quantas vezes queremos a presença de Deus em nossos cultos, mas nos recusamos a louvá-lo como deveríamos? Nossos cultos são realizados para Deus ou para os homens? Por muito tempo, a igreja tem pedido a presença de Deus, mas nunca o coloca em uma posição de honra.
Isso significa que tudo o que queremos são seus brinquedos, entre aspas. Queremos as curas, os dons sobrenaturais e todos os milagres que ele pode fazer. Mas, na verdade, não queremos honrá-lo. Como eu posso dizer tal coisa? Pergunte a si mesmo se nossos cultos são feitos para entreter os homens ou para honrar a Deus. O que é mais importante? Ouvir alguém dizendo: "O culto foi realmente muito bom, gostei muito", ou ouvir a aprovação do Senhor? No ano passado, quando Deus se fez presente em nossos cultos, quando foi que paramos tudo o que estávamos fazendo simplesmente para honrá-lo? Ou será que consideramos que sua visitação seja um motivo justo para suspendermos todos os nossos compromissos, mas somente até certa medida? Será que quando Maria quebrou seu vaso de alabastro com o bálsamo precioso, ela percebeu que suas lágrimas, ao caírem nos pés empoeirados do Senhor, deixavam um rastro de limpeza? Será que ela se deu conta do desrespeito mostrado a Jesus naquela casa, embora ele fosse o convidado? Creio que sim, e isso deve ter partido seu coração. Seu pesar pareceu aumentar a intensidade de suas lágrimas, até que se tornaram como uma torrente. Havia tantas lágrimas caindo sobre os pés de Jesus que Maria literalmente os lavou, tirando de sobre eles o cheiro dos animais. Mas o que ela poderia usar para enxugar os pés do Senhor? Ela não tinha honra ou autoridade naquele lugar, não podia pedir uma toalha. Como não houvesse nada à mão e nada fora providenciado pelo dono da casa, Maria usou seus cabelos, sua glória, para enxugar os pés de Jesus. Ela tirou dele toda a rejeição, desrespeito e desprezo mostrados naquela casa e tomou sobre si mesma todas as evidências da pública rejeição ao Senhor. Você consegue imaginar o que isso causou ao coração de Deus? Ao repreender abertamente seu anfitrião, Jesus nos dá pista do que sentiu naquela hora. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: "Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama." Lucas 7, 44 ao 47. Você tem que se despojar de sua glória para ministrar ao Senhor. O Senhor me disse: Maria despojou-se de sua glória para ministrar a mim. Se todos os discípulos estivessem presentes, havia no mínimo mais 12 pessoas naquela casa, mas ninguém alcançou o mesmo nível de intimidade que aquela mulher. Os discípulos, embora fossem boas pessoas, como Pedro, Tiago e João, fracassaram. Ouça, meu amigo, você pode estar tão ocupado sendo um discípulo atuante que pode estar fracassando na adoração. Você acha que Deus precisa que façamos coisas para Ele? Não é Ele o Criador que deixou os céus para escavar os 7 mares com a palma da mão? Não foi Deus que premeu a terra para fazer as montanhas? Então é óbvio que Ele não precisa que você faça nada. O Senhor quer sua adoração. Jesus disse à mulher junto ao poço: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4, 23. Assim como muitos pastores, ministros e diáconos nas igrejas de hoje, os discípulos ficaram nervosos ao ver aquele tipo de fome por Deus. Alguém pare essa mulher, teriam dito, mas Jesus interveio. Não, finalmente alguém está fazendo algo correto. Não ousem parar essa mulher. As igrejas hoje não têm lugar para Marias com vaso de alabastros,
porque elas nos constrangem quando começamos a desmantelar sua glória, orgulho e ego na frente de todo mundo. O problema é que nossa glória, orgulho e ego se sobrepõem à humildade. Deus está dizendo ao seu povo: se vocês estiverem dispostos a se despojarem de sua glória, eu os trarei para perto de mim. Posso ouvi-lo dizer: esqueça sua glória, coloque seu ego de lado. Não me importa quem você seja, o que sinta ou quão importante pense ser. Eu o quero, mas primeiro você tem que esmigalhar sua glória. Por quê? Porque o sepultamento da glória do homem é o nascimento da glória de Deus. A paixão de Maria atingiria tão alto nível que ela poderia dizer: não estou nem aí se as pessoas estão me vendo fazer isso. Talvez você sinta um aperto no peito ao ler essas palavras. Posso quase garantir que você já aprendeu como manter a pose, mesmo que esteja louco para cair aos pés do Senhor, clamando por perdão e misericórdia. Deixe que o amor que existe em você quebre aquela casca que encobre aquilo que você realmente é. Você é aquilo que pensa. Deus quer que você, espontânea e corajosamente, deixe que o mundo saiba o quanto o ama, mesmo que tenha você que esmiuçar sua glória na frente de vários discípulos criticastros. Quebre seu vaso de alabastro onde está guardado o que você tem de mais precioso e mostre publicamente sua paixão pelo Senhor. Deus não precisa de seu culto religioso. Ele quer a sua adoração. E a única adoração aceita por ele é a que provém da humildade. Se você quiser vê-lo, terá que se despojar de sua glória e banhar os pés do Senhor com suas lágrimas, sem se importar com o que haja neles. Não é exatamente para isso que serve nossa glória? Nossa justiça é um trapo imundo aos olhos de Deus. Você quer ser ungido ou ser aquele que unge? Costumamos colocar num pedestal as pessoas que foram ungidas por Deus, mas quem Deus mantém em sua lembrança? Jesus disse que o ato de Maria seria contado para a memória sua. Mateus 26:13. Gostamos dos ungidos, gostamos dos ungidos. Deus, no entanto, gosta daqueles que ungem. Eles são os que amam mais a Deus do que aquilo que ele pode oferecer. Acredito que, na verdade, Maria ungiu Jesus 2 vezes e ainda iria ungí-lo uma terceira vez. Primeiro em Lucas, capítulo 7, ela veio como uma pecadora e ungiu seus pés, esperando a todo custo receber seu perdão. Depois, em Mateus 26 e Marcos 14, ela ungiu a cabeça de Jesus no final do seu ministério terreno. O próprio Jesus disse que o que ela fazia era para seu sepultamento. Mateus 26:12. Agora pense, Jesus estava pendurado na cruz, suspenso entre o céu e a terra, e naquele momento não era merecedor nem de um nem de outro, abandonado por todos, agonizando em seus últimos suspiros de vida. Mas que cheiro ele exalava! Que cheiro suplantava a fragrância do sangue vertido pela sua face moída! Que cheiro era mais forte que o barulho dos soldados disputando sua capa! Que cheiro encobria até mesmo o escárnio dos sacerdotes judeus! Era o aroma da adoração que permanecera entre seus cabelos. Ele exalava o odor do óleo que estava no vaso de alabastro. A memória daquela adoração o encorajava na sua decisão e ele consumou sua obra. A mesma mulher que o ungiu em vida testemunhou sua crucificação e disse: não posso deixá-lo sem unção em sua morte. Ela carregou outros óleos preciosos para ungir o corpo do Senhor no túmulo, mas encontrou, para sua surpresa e dor, o túmulo vazio. Então começou a chorar e clamar: ah, o amor daqueles que ungem! Estão dispostos a derramar unção até sobre o que já se foi. Jesus acabara de sair do túmulo e estava a caminho da glória, onde salpicaria com seu sangue vertido o trono da misericórdia, quando ouviu um choro familiar.
Era potencialmente a sua missão mais importante, porque era a consumação daquilo que nenhum sumo sacerdote, ainda que revestido de santidade e pureza, conseguira realizar. Os sumos sacerdotes de Israel tinham que ser muito cuidadosos e não permitir que fossem contaminados. Nenhuma mulher poderia tocá-los. Jesus estava pronto a consumar tal obra e colocar seu sangue sobre o propiciatório, mas ouviu aquela que se despojou de sua glória para limpar seus pés e ungí-lo. Talvez ele estivesse no primeiro degrau da escada de Jacó, que ascendia aos céus, quando parou e disse: Lá está ela novamente, com suas fragrâncias preciosas e os sacrifícios de louvor, e não estou por perto para receber. Ele parou quando estava a caminho para cumprir sua tarefa mais importante. Não posso deixá-la aqui sem que ela saiba o que aconteceu. Um adorador pode, literalmente, interromper os planos e propósitos de Deus. Jesus adiou sua principal missão para ir à pessoa que havia quebrado o vaso mais precioso que possuía para ungí-lo. Ele viu as lágrimas dela e, colocando-se por detrás, chamou: Maria, Maria. Deus foi interrompido pelo clamor de uma prostituta. O que levou o Filho de Deus a fazer isso? Por que o grande sumo sacerdote interrompeu sua caminhada em direção ao propiciatório ao ouvir o clamor de uma ex-prostituta? Uma coisa eu posso lhe dizer: ele só faz isso pelos que estão na galeria dos verdadeiros adoradores. Num primeiro momento, Maria não o reconheceu porque ele havia mudado. Ela perguntou: Onde você o colocou? Onde você colocou aquele cujo rosto me era tão familiar? Ela pensou que o Cristo glorificado fosse um simples jardineiro. Alguns hoje parecem não reconhecer a glória de Deus quando ela está bem diante de nós. Finalmente o choro de Maria cessou e ela ouviu a voz de Jesus dizendo: Maria. Sua aparência mortal havia sido transformada em imortal, e todas as suas feições já não eram terrenas, mas celestiais. Ele rapidamente a alertou: Maria, não me toque. Não quero ter que passar pelo sacrifício da cruz novamente. Não toque em mim. Só queria que você soubesse que estou bem. Vá e conte aos discípulos. O Senhor teve que lhe dizer para não tocá-lo. Ele disse isso porque sabia que ela poderia fazê-lo. Ele também estava próximo bastante para ela o tocar se quisesse. Jesus arriscou ser crucificado de novo para conversar com aquela que o ungira. Deus vai revelar seus segredos proféticos antes mesmo que eles venham a acontecer, para aqueles que quebram protocolos da adoração e o ungem com fragrâncias aromáticas. Ele pode colocar de lado sua glória por aqueles que estão dispostos a se despojarem de seu ego e glória humana. Você está esperando por uma revelação da parte de Deus? De certa forma, Jesus estava colocando em perigo os propósitos de Deus Pai por causa de uma adoradora que se despojou de sua glória. É por isso que ele teve que dizer: Não toque em mim. Que confiança ele tinha nela. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter uma estreita relação com Deus? Por alguma razão, Deus parece estar próximo a elas o tempo todo. E não é porque elas preguem bem ou porque cantem louvores divinamente. É porque sabem muito bem como se despojar de seu ego e de sua glória. Deixam tudo de lado para se renderem aos pés do Senhor, em humildade e quebrantamento. É para estes poucos e preciosos adoradores que o próprio Deus interrompe sua ascensão ao céu para lhes revelar seus segredos, para falar a seus corações aquilo que está prestes a fazer. Você percebeu que não foi Deus quem quebrou o vaso de alabastro de Maria? Ela é quem teve que fazê-lo. Se você quer esse tipo de encontro com Deus, terá que você mesmo quebrar seu vaso. Não existem atalhos, métodos ou fórmulas para ajudá-lo a chegar ao mais elevado nível de adoração
porque ele só vem do quebrantamento. E ninguém fará isso em seu lugar, pois é algo que só você pode fazer. E quando assim o fizer, Deus vai parar o que estiver fazendo para passar algum tempo com você. Se ele ouvir o menor barulho do seu vaso precioso sendo quebrado, se ele perceber o menor sinal de que você esteja se despojando de sua glória, então interromperá o que estiver fazendo e se voltará para você, pois não desprezará um coração contrito e arrependido. Ele vai mover céus e terra para visitá-lo. Quer saber por que algumas igrejas experimentam avivamento ou porque algumas pessoas têm intimidade com Deus? A resposta é quebrantamento. O quebrantamento do coração delas chama a atenção de Deus. Tudo começa quando o amor que tem por ele suplanta o medo de que os outros possam pensar. Você não pode buscar a face do Senhor e preservar a sua própria face. A destruição da sua glória, o despojamento, se assim lhe aprouver, é o começo da glória de Deus. Que Deus abençoe você e sua família até o nosso próximo capítulo. Até lá, se Deus quiser.